Príncipe Harry é um privilegiado e o pai continua a fazer tudo pelo seu filhinho rebelde. Do quê? A última notícia que vem dos Estados Unidos é um sigilo nos documentos, isso mesmo, do príncipe rebelde. Após alguns anos de muita especulação, a notícia que todos estão se perguntando: oi? Falaram tanto que iriam falar e acontecer, mas dessa vez um belo sigilo, um recado muito bem dado para aquele que gosta de dizer aos quatro ventos que não gosta dos privilégios, que odeia a monarquia e faz uma bela propaganda antimonarquista. O príncipe Harry está mais protegido do que nunca. Então eu vou falar neste vídeo como este processo, esse sigilo, ganhou força nos últimos dias e poucas pessoas estão falando, mas nós vamos falar. Como assim não vamos saber das informações sobre Harry nos Estados Unidos? A quem interessa este sigilo? Vou te contar, fica até o final desse vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo. Já peço para você se inscrever, curtir, comentar, ative as notificações, compartilhe, é nossa tradição. Além disso, hype esse vídeo, também seja membro da corte do Edu. Você vai estar ajudando bastante, tem um valor, mas simbolicamente vai fazer toda a diferença. Posso contar com vocês? É isso, então nos vemos lá, tem vídeo novo saindo, tá bom? Vamos lá. Esse assunto é recorrente, né? Há uma briga, começou com Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos e ele sempre mandando recado. Aliás, antes mesmo, já no período das eleições, ele mandava umas alfinetadas para Harry e Meghan, que moram nos Estados Unidos, e teve sempre esta história rondando. O que Harry tem de segredo com o governo dos Estados Unidos? Por que esses documentos estão sendo sempre colocados como uma ameaça ou como algo que tenha um problema para Harry, tá? E eu trouxe aqui algumas informações, uma delas é por conta do livro do Harry. Esse livro eu considero como uma confissão do senhor Harry, que lá ele vomita, ele não dita, até porque Harry não escreveu esse livro, ele ditou, ele pegou um escritor, alguém que escreve, um redator, e começou a falar, e tem outro detalhe desse livro. Ele foi bem resumido porque a editora olhou e falou: opa, esse livro não é bom não. Tá indo para um caminho porque o cara fala do homossexual, porque o cara fala da sua primeira experiência com uma mulher mais velha. Esse cara fala que matou pessoas dentro da guerra. A pessoa está falando do irmão. Ele está xingando praticamente a madrasta. Vamos parar porque vai sobrar para nós. E realmente esse livro é uma confissão dele. Nós temos uma passagem bem curiosa de Harry confessando o uso de entorpecentes. Quando a gente volta lá anos 2000, a gente começa a observar que a mídia, os tabloides, começam a trazer um problema que o Harry estaria atravessando lá na sua juventude, porque o rei Charles levou seu filho mais novo para ir conhecer ou ficar ou tinha internado. Essa era a palavra da época. Anos depois, essa história veio à tona de novo, e aí o rei Charles, né, a comunicação do rei Charles, do Harry, disse: não é bem assim, eu só levei o garoto para ele entender o sofrimento daqueles que passam, que são realmente viciados com problemas com drogas, tá? Então, não era o caso do príncipe Harry. Mas a gente sabe que o príncipe Harry tem um pezinho lá, não somente com entorpecentes, mas também com bebidas. Isso não sou eu que estou falando, mas o próprio Harry falou, contou no livro dele. Então, uma vez escrito, é isso. Porque na mente de quem está em um podcast, na mente que está fazendo vídeo ou está produzindo conteúdo, nós sabemos que temos que ter um recorte, a gente tem que ter um ápice, a gente tem que ter um chamariz para trazer e ter relevância,
ter engajamento. E no livro, meus queridos, para ser um best-seller tem que ter uma história que envolva. Então nada melhor que falar tudo que eu falei aqui das porcarias que ele falou, que o livro deu bastante dinheiro, tá? E claro, ele confessou o uso de entorpecentes, e não somente de coisas que são consideradas leves, mas de outras substâncias bem pesadas. E não é só o livro que vem essas histórias, porque existem outras pessoas falando e sempre falando que, mesmo depois da juventude, o Harry continuou aí, né, neste uso contínuo. Também temos agora, recentemente, a Charlotte, a jornalista, contando da pílula que foi jogada na boca dela, que muitos estão quietinhos, que eu, para mim, acho que deveria ser mais falado, mas a gente falou aqui. E claro, ela disse que essas festas também tinham que drogas. É isso. Então, o Harry não consegue sair desta oratória, desta narrativa na qual ele se colocou. Não foram os canais, não foram outras pessoas ou fãs aí de William, de Kate, o que quiser, tá? Mas essa é a realidade. Essa história ganhou força quando o Trump entra e seus aliados decidiram fazer a cortina de fumaça. Por quê? Aqui eu também vou pontuar. No jogo político, quando existe um assunto muito sério, muito grave, o que, que nós vamos fazer? O que, que eles fazem? Vamos pegar um assunto, jogar, e aqui este assunto que nós queremos tapar, esconder, jogar para debaixo do tapete, nós vamos jogar aqui o boi de piranha, que é o assunto Harry. Então o Trump veio, falou várias vezes, algumas vezes, sobre Harry, a condição dele, que iria levar para frente. Houve realmente um pedido, houve uma abertura de um pseudo processo. Processo que eu digo é ali um caminho para poder ver os assuntos, reabrir, porque no governo Biden, segundo as informações, teriam, né, omitido as informações desse passaporte. Porque existem leis dentro ali de imigração dos Estados Unidos, que eu já tinha falado, que são severos ao uso de entorpecentes, mas a gente não está falando só do passado. Pelo que eles queriam é saber se o príncipe Harry ainda faz uso, né, dessa condição. Existem também leis que estão regendo aquele estado, aquele condado. Então, é o caso da Califórnia. Coisas realmente foram ganhando, escalonando, com Trump falando, mandando recado para a esposa, porque Meghan fez campanha contra Trump na primeira vez que ele se candidatou. Depois ela também falou, junto com o Harry, que o Biden ganha. E depois o Trump volta. E aí ele começa o ataque para a Meghan. E dessa vez, Meghan deu uma entrevista no ano passado que ela fez a pêssega. Ai, não falo de política. Pseudo-realeza não fala de política. E o Harry também futucou o Trump dias atrás, falando da guerra da Ucrânia. E, mais uma vez, o Trump também meio que... Ai, sem noção. O Trump também disse que deixaria ele em paz. Tudo isso levou a crer com esta palavra do Trump, além da cortina de fumaça, porque tem muita história do Trump aí, que ele precisava, né, de colocar um boi de piranha. Nós sabemos que o Trump tem uma ligação ali com o Rei Charles, recebeu o Rei Charles dias atrás. E, curiosamente, o cenário está mudando para o príncipe Harry. Então a gente está dizendo aqui, com muitas aspas e com cuidado na base da teoria, que o Rei Charles trabalha junto com Harry a volta do filho pródigo, porque existe desde o ano passado, setembro do ano passado, a reunião entre o staff do rei, o staff do Harry. Depois começa a visita a Clarence House, que foi o Rei Charles e Harry. E agora nós estamos vendo a escalada dessa aproximação de discursos do Rei Charles e do Harry parecidos na mesma direção. A viagem para a Austrália, que é bem curioso, o lugar escolhido, a Austrália sendo uma chave para a monarquia britânica. Nós sabemos, pelo menos já falamos aqui, todo o casal vai até lá porque são bem recebidos, mesmo tendo sido um fracasso para Harry e Meghan. E nós
olhamos os movimentos parecidos, como ir à Ucrânia. No meio de uma guerra, nós sabemos que precisa também do aval do rei, porque o príncipe Harry descamba lá, já que o príncipe William não pode, já que ele é o futuro rei, ele não pode estar em ambientes de guerra, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, o que que eu quero dizer? Subitamente, após a reunião de Harry e Charles dentro da Highgrove com Camilão, seus netos, né, os netos do rei, no caso, filhos de Harry e Meghan, presente lá ou não, porque existe também as teorias, a gente começa a entender que existe uma ideia, ou pelo menos aquilo que nós vamos colocando aqui, pontuando, está acontecendo. Então, Rei Charles gradativamente vai colocando Harry e Meghan novamente. Não existe nenhum movimento do tipo parem agora, ou não existe uma limitação do tipo vocês não vão voltar para a família real, vocês são apenas familiares. Você é meu filho, eu vou tirar seus títulos e você pode visitar o papai, você pode visitar a dona Camilão, mas vocês não têm mais configuração nenhuma na família real. Acabou. Se você quer ter o papai de volta e um pedaço da minha herança, a parte que eu tenho em particular, porque o Rei Charles tem bastante dinheiro, então aquieta o facho, você e sua esposa, e decidam, já que querem ser celebridades, subcelebridades, influenciadores, jogar tigrinho, escambau, é isso. Mas o Rei Charles não está afim porque ele quer guerra, briga. E o sinal fica bem claro quando ele convida o Harry para o Palácio de Buckingham, que é a sede da coroa, mesmo eles não estando mais lá, abandonaram lá o prédio, jogaram. Até a Rainha Elizabeth não estava morando lá, mas há uma zumba nesse assunto. Então, Harry, em setembro agora, vai estar lá. E mais uma vez o silêncio do palácio. Ninguém disse. Aliás, essa informação de que Harry vai estar em setembro no palácio em setembro veio do próprio staff do Rei Charles. Então não houve nada contrário, ou pelo menos alguém desmentindo. Volto a dizer que a última viagem da confusão da ida de Harry, de Meghan, aconteceu também o convite para o Palácio de Buckingham. E depois teve um não no meio e depois agora esse convite. E também devemos lembrar do Invictus, que é os jogos que o Harry dá e empresta o nome, e o sonho é ter o Charles em 2027. Lógico que o rei já tem as desculpas certas para dar. Então, eu já falei aqui muito nesse canal. E o que isso reflete no passaporte, nas informações do príncipe Harry? Simples. O rei Charles é o monarca. E a gente tem aqui o filho do monarca, o mais novo, o príncipe Harry, aquele que atacou o pai e o irmão na Oprah, dizendo que eles estavam aprisionados e que ele estava livre. No alto da sua presunção, do seu orgulho, eu saí. Pobres coitados estão presos a este museu de ideias, diz Harry nessa entrevista, na qual Oprah já disse que praticamente disse que é um erro na sua carreira. Do livro, e claro, eu repito, a série deles na Netflix, para mim, é o pior. Um audiovisual, áudio, eles falando, encenando, chorando, e com elementos professor, tudo falando contra a Commonwealth e a colonização, que sim, a monarquia tem este papel, mas você vê um príncipe mimadinho falando sobre antimonarquia e querendo voltar. Papai, preciso de você. Seus netos precisam ter uma convivência com você. É contraditório. Então, ninguém é santo nessa família. Entenderam? Só que para o Harry a gente entende. Outra situação para vocês entenderem do privilégio de Harry, que ele reclama, porque eu falei agora, né, que ele reclama de barriga cheia, que é um mimado. Você vai no site da monarquia, eles estão lá ainda, Duque e Duquesa, tá? Eles estão afastados dos serviços reais, mas segundo o Harry, ele é ainda um membro trabalhador. Então, essa decisão de sigilo pegou todos de surpresa, mas não para nós. E não está ganhando grandes proporções na grande imprensa britânica, porque eles estão interessados na geleia da Meghan, no líquido.
na nova geleia da dona Meghan, e não nesses documentos, que eu acredito novamente que foi feita uma cortina de fumaça para fazer uma bagunça política. Isso eu também vejo com grande clareza. Mas e o rei Charles, na última viagem, nas comunicações com o presidente, com o peso de ser o rei Charles, o governo, os funcionários que trabalham com este caso, vamos botar sigilo? Chega, vamos deixar quieto. E, curiosamente, no momento de uma reaproximação entre pai e filho. Oh, que coisa, não? Então, até antes, segue. Agora, sigilo. E a gente coloca novamente. O próprio presidente dos Estados Unidos falou: deixa esse cara quieto, porque ele já tem muitos problemas. Se a Meghan Markle. Pronto. Então a gente está diante de algo que não foi falado por mim ou por outros, e sim em uma grande lavagem de roupa suja entre o presidente dos Estados Unidos, filho do rei, privilegiado, um rebelde sem causa, e o rei Charles movimentando para que o filhinho não seja exposto. E aí, gente, também há outras curiosidades. Por que esse assunto ganhou e por que é uma grande cortina de fumaça para você e eu estarem aqui comentando e vendo, né? Porque serve só como capítulo de nossa série que a gente gosta de falar. Porque o Harry é casado com uma norte-americana, a Meghan é uma norte-americana. Então ele já tem esse raio desse passaporte. Ele já tem direito. O Harry já falou que ele é um cidadão americano. O Harry já desdenhou o próprio Reino Unido, já disse que ele não queria voltar, mas a água bateu na bunda dele. A situação começou a ficar feia. Novamente começaram a falar sobre esses documentos que iriam vazar, que eles iriam falar agora, próximo setembro, outubro, e de repente veio o sigilo. E isso que foi imposto agora. Então, você, eu, ninguém mais vai poder ler ou ter acesso a esses documentos. E que também não é uma novidade, porque nós vimos no caso Epstein, o único boi de piranha foi o príncipe Andrew. Restante dos envolvidos citados que poderiam estar e que eu acredito que estão naqueles arquivos, não apareceram. E ainda foi noticiado que a decisão é: não haverá mais exposição ou não tem mais arquivos do caso Epstein, que esse é o nome dado para este episódio. Arquivos Epstein são milhares de arquivos, foram colocados todos, fotos aleatórias que você abrindo fala, tá, e daí? Mas o grosso mesmo, mais importante, não teremos acesso, assim como o passaporte do príncipe Harry, porque basicamente a gente sabe provavelmente o que tenha ou aquilo que tem problema. E se realmente isso fosse importante, a gente já teria uma decisão muito mais importante antes mesmo do Trump, já que o próprio Harry confessou no seu livro. Então, o que esse vídeo, qual é o recado? Privilegiados sempre estarão saindo de fininho e se refastelando naquilo que eles dizem odiar. Isso é um retrato do príncipe Harry. Bem-vindo aos fãs de Meghan e Harry, que acham e acreditam que o príncipe Harry não depende do papai, não depende da monarquia, mas que continua no site, continua usando os títulos e continua usando o poder do rei. Sim, o Harry se beneficia através do seu título e do poder do pai. Pelo menos o poder, né, como chefe de Estado. E não como o poder que o rei Charles tem, né, bem moderado ali, como quando a gente fala politicamente. Mas é o retrato real do que está acontecendo e eu trouxe para vocês essa decisão. Curiosamente, nessa esteira do perdão real do pai. Eis mais uma resposta silenciosamente na cara dos opositores de Harry e de Meghan. Pronto, é isso. E eu já sabia que esse seria o final. Privilegiado, e mais uma vez eu trazendo para vocês a hipocrisia de Harry utilizando seus títulos e o papai salvando.
Próximo capítulo, vocês querem saber? O rei Charles vai assinar seu cheque para pagar aquela pendência que ele perdeu nos tribunais, e a segurança também estabelecida quando ele retornar para a família real, que as coisas vão acontecendo gradativamente. E mais uma vez nós temos essa resposta. Gostaram? É isso. Comente aqui o que vocês acham disso tudo. Politicagem, o rei salvou ou não, Harry é privilegiado? Comente. Hashtag privilégio. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui.